E depois temos esta vista deste vale, que agora estamos com o nevoeiro matinal, mas que realmente é tranquilizadora e é uma das mais-valias do imóvel. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje neste belo concelho de Baião, distrito do Porto, e na freguesia do Grilo. Fernando, o que é que tu hoje tens para nos mostrar? Bem-vindos. Olha, hoje é um produto que nos dá uma grande oportunidade de sermos criativos, porque, para teres uma ideia, estamos a falar de um lote de cerca de 1000 metros quadrados, Sim. mas que tanto podes ter um T2 como podes ter um T6. Qual é a área construtiva? A área construtiva são cerca de 230 metros quadrados. Todos no mesmo sítio ou tem várias? Não, temos aqui atrás de nós esta mais pequena, Pedra. um T0, um T1. Aqui à direita vamos ver outra que também pode ser um T0, T1. Se for para rentabilizar em termos de turismo, por exemplo, a casa principal, a ideia que eu acho mais interessante é ter 4 suítes com entradas independentes e ter a zona inferior, uma zona de serviço, uma zona social. Sim. Exatamente. Mas também pode ser a parte de cima, a zona da piscina. Né? Com a vista infinita, isso Exatamente. E como temos aqui um vale, primeiro tem esta vantagem, né? A propriedade está mesmo à face da estrada, que muitas vezes não acontece e que traz algumas complicações. E depois temos esta vista deste vale, que agora estamos com o nevoeiro matinal, mas que realmente é tranquilizadora e é uma das mais-valias do imóvel. Este vale, não é para eu viver aqui, mas este vale tem o cruzamento dos dois rios, o Rio Douro e o Vestança. Tanto que tu daqui vês 4 ou 5 concelhos, vês Rezende, vês Sinfãs, vês a zona de Castelo de Paiva. Mais acima tu consegues ver Arouca, consegues ver a parte de onde é o Marujal. Tens aqui Mesão Frio, Baião. Estamos aqui a 1,5 km, 2 km da entrada da Via Rápida. Uhum. A que já está terminada, que é a que vai direto a Baião, e esta que está aqui em baixo, que ainda não está acabada, dizem que agora poderá avançar, também curiosamente está aqui a cerca de 1,5 km, 2 km. Então aqui nós podemos dizer que estamos a quanto tempo do Porto? 50 minutos. 50 minutos do Porto, que realmente é pouquíssimo tempo para quem quiser ter aqui uma segunda casa ou nessa perspectiva de deixarem de trabalhar e ao fim de semana vir descansar para o campo. Eu quando comecei a construir aqui, vinha aqui à hora do almoço ver como estavam a correr as coisas. É uma zona muito central, que ainda não está tão, eu vou dizer este termo, atacada pelo turismo, porque, por exemplo, eu que sou do centro do Porto, gosto imenso do centro do Porto, mas depois no Porto tu já perdestes, não é? Ali uma série de coisas porque tens muito turismo, a Régua tem muito turismo, e tu aqui ainda foges a esse turismo das autocarros, percebes? Ou seja, quem vier para aqui e investir literalmente na cama, porque não há camas, há falta de camas, quem investir em criar oportunidades para as pessoas poderem ter uma cama com conforto, não ser mais uma cama, ou seja, criar uma experiência. Exatamente. Depois há uma série de serviços que já estão aqui à volta que pode usufruir. Fernando, estamos aqui mesmo no meio da propriedade e engraçado este pequeno pormenor do espigueiro. Este tem a particularidade de ainda estar intacto. Para teres uma ideia, há aqui uma casa de alojamento local que fizeram um quarto num espigueiro. Um espigueiro como este. Isso é puxar um bocadinho ali a imaginação de conseguir meter ali uma cama. Fácil. Olha, aquilo dá a largura, é um quarto individual, não é? Ou seja, é uma cama de solteiro, porque nós estamos a falar a parte de dentro, aproveitando a largura da pedra, de 1,20 m. Por isso... Eu não diria que tem 1,20 m. Exatamente, que engana. E depois, numa das paredes, que por exemplo poderia ser o caso desta, a parede que está mais escondida, eles fizeram uma porta que dá acesso à casa de banho. Ou seja, tu só vês o espigueiro, vês a entrada no espigueiro. E tem uma casa de banho acoplada atrás. Exatamente. Ou seja, quem vê só vê o espigueiro
mas por a parte de trás tem uma casa bem E é uma completa. experiência que fica, porque depois eu já dormi no espigueiro. Eu tinha um quarto dentro do espigueiro, portanto não é muita gente a poder dizer isso. Quando começaram a dizer que iam fazer aqui quartos em túneis, né? Os túneis Sim. do vinho, um quarto no Já espigueiro. existem, não é? Portanto, Eu ainda não dormi, mas eu já vi um quarto no espigueiro e posso dizer, um solteiro ou um casal que se dê mesmo muito bem, também pode ser. no inverno, quando tiver pronto, frio. por exemplo, o espigueiro tem essa particularidade. Também reparei, desculpa interromper-te, que tens aqui uma mina, portanto tens água na propriedade, porque a mina é engraçada, está bastante ampla. Sim, aqui a mina servia os campos, não é? São notas que muitas vezes numa propriedade, para quem vem de fora, por exemplo, quem tem filhos, às vezes, eu lembro-me, o meu filho veio para aqui do centro do Porto com 9 anos e havia uma série de coisas que ele não sabia, mesmo eu, que às vezes ia à aldeia, mas uma coisa é ir de vez em quando. Introduzir novas experiências, novas maneiras de criar lazer. E se calhar a mina é interessante por causa disso. Tanto o espigueiro como a mina são coisas que muita gente, a grande maioria das pessoas, nunca viu, não tem oportunidade de experienciar. Além de que eu acho que também dá algum carisma à propriedade. Sem dúvida. É um crime se deitar em baixo o espigueiro. Não, há pessoas a comprá-los para poder levar para outros sítios. Então e agora aqui temos a casa principal que tu falaste há pouco. A casa principal, eu vou-te falar da ideia que potencia mais a rentabilidade em termos de turismo. Porque ela tem alguma dimensão, portanto temos aqui... São cerca de 150 metros quadrados. 2 pisos. 2 pisos. Precisa ser toda ela reconstruída, Pronto. mas tem a pedra. Repara, nós temos a hipótese de criar aqui 2 suítes deste lado e tem a entrada também por aquele lado e estamos com 2 suítes independentes. E o que quer dizer que a pessoa tem as chaves, Exato, a tua ideia era criar entradas independentes para as suítes, ou seja, pessoas tipo um quarto hotel, só que... Exatamente. Tipo, ou seja, a maior parte das vezes tu tens aqui casas de alojamento local, mas tu tens um quarto literalmente dentro da casa. E tu tens que passar pela sala dos outros, sim, pela cozinha dos outros, pelo hall de entrada dos outros. Aqui tens uma área que dá apoio à casa, não é? E podes ter 4 suítes com entradas independentes. Sim, ou seja, é mais vens à 1 da manhã porque foste claro, a Braga, foste a Guimarães, foste à Régua, tudo isto são coisas aqui a 1 hora ou menos ao Marco. O Marco tem cada vez mais dinâmica, tem uma noite espetacular. Vens à 1, 2 da manhã, não passas por dentro da casa. Sem dúvida. E entras direto. Uma mais-valia. E tens as portas, exatamente, já aqui feitas na pedra, portanto é só mesmo remodelar e reconstruir. A parte de baixo tem um lagar antigo em pedra muito grande, o que dava, por exemplo, um bom bar e dar uma zona social e uma zona de serviços de apoio, porque normalmente as pessoas não vêm para aqui para cozinhar, até porque... Não, mas pode ser um pequeno almoço, podem oferecer um pequeno almoço, então estão ali só a ver televisão, a fazer um jogo, enquanto depois se deitam. Claro. A ideia é teres um sítio onde a pessoa vem e já sabe que tem aquela base, aquelas condições, e a seguir tem... Esta região, e eu falo pela experiência própria, tem muitos e bons restaurantes. É uma questão de a gente pegar no carrinho e andar à procura de outros, porque realmente come-se muito bem aqui. Ou então, imagina... o casal que quer vir para aqui e quer ter mesmo o sossego e poder usufruir disto. Esta parte de cima deixa de fazer sentido e tu tens a hipótese de criar nestas 2 casas que temos aqui um sítio para tu dormires e um sítio para os amigos ou para ter, mesmo quem tenha 2 filhos, por exemplo, o casal dorme nesta, os 2 filhos dormem naquela. E aqui foi uma ideia muito, muito louca que eu ouvi de um arquiteto também, fazer uma piscina infinita. Aqui em cima, não é? Tens no verão é quente e realmente vai ser muito bem. Basicamente, qual era a ideia? Aqui tu tens toda a parte social e privada, tens aqui tudo que é de apoio à piscina, tudo que é de apoio, digamos assim, ao funcionamento da casa, e depois tens a piscina em cima com um bom pátio, ainda tens um bom pedaço de terreno para fazer espumar, para... Sim, 1000 metros quadrados. Pronto, tens um bom lote.
que está destacado, ou seja, não está encostado a ninguém, há uma casa mais atrás. Mas aqui não há nada. Aqui Nada, é... nada. Há bocado vimos o rebanho de ovelhas, portanto, Exatamente. que é típico daqui. Esta, digamos assim, Esta tranquilidade, este sossego o é estar impagável. perto de tudo, mas ao mesmo tempo também está longe de tudo que é supérfluo. Podes usufruir aqui, seja para investimento, posso dizer que há aqui coisas bem mais pequenas, que o ano passado deram mais de 20 mil euros limpos, De rentabilidade? porque não há quartos. Não há quartos. Nos fins de semana estão assim mais dinâmicos, aqueles fins de semana maiores ou fins de semana temáticos. E a verdade é que a pandemia também veio trazer isso, porque verificou-se que quando a pandemia explodiu, e nós sabemos, em 2020, o verão, o pessoal todo que fugiu dos grandes centros urbanos e onde havia muito ajuntamento de pessoas e procurou muito o campo. Havia uma procura imensa por alojamento turístico no campo, nas montanhas, portanto, muito mais disperso. E daí eu acho que as pessoas também viraram-se um bocadinho mais para esse turismo, em vez de procurar tanto a cidade à beira do mar, da praia, e onde são milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, Fernando, já damos aqui a voltinha, estamos na parte de cima da propriedade e realmente dá para ver as portas que tu falavas, as 4 portas da casa principal, que eu acho que tem uma dimensão bastante interessante. Estava a comentar que realmente não é comum ter casas tão grandes aqui nesta zona. Tão antigas, obviamente, não é? Porque, obviamente, as novas vão sendo maiores. Mas engraçado que é uma propriedade diferente do normal. Aqui é um imóvel que, normalmente, o que é que tu tens aqui? Ou um imóvel da classe rica, que até é brazonado, ou então Sim, uma casa senhorial, ou depois tens aqueles imóveis de pessoas que trabalham o campo, do trabalhador, e muitas vezes eram caseiros. Aqui é um dos poucos que eu conheço que vê-se que é uma classe média que já teria alguma abundância. Sim. Porque eu, por exemplo, sei uma parte da história, não é só isto, há aqui muitas coisas que pertenciam a esta casa, família. Mas eram predominantemente ligados à agricultura também, mas já com formações noutras áreas, já engenheiros, arquitetos, ou seja, já era uma classe média, Sim. Vamos dizer classe média e alta. Eu adoro este bocadinho porque, repara, daquele lado tu tiveste a estrada, tiveste o potencial dos acessos, mas deste lado tens aqui um recanto, podes fazer um cantinho de leitura, podes fazer uma pequena estufa para criar as tuas plantas, podes fazer uma piscina, que eu acho que um sítio destes merece uma piscina. Não precisa ser tão arrojada como aquela ideia de ser em cima da casa. Temos aqui hipótese de fazer uma piscina ou algo assim que sirva também de apoio a quem quiser passar aqui ou vários dias ou até viver aqui. Fernando, muitos parabéns pela tua angariação. Tens aqui um belo imóvel com muito potencial. Olha, obrigado por terem vindo também cá em cima. Fica aqui uma dica que eu acho que deixámos aqui alguns apontamentos. Hoje na empresa que estamos agimos muito de forma global, mas acho que continua a ser importante falares com alguém que conheça o local e que te consiga ajudar a potenciar o teu imóvel, potenciar a tua estadia, seja ela em termos de negócio, seja ela até em termos de habitação, e poderes tirar mais rendimento, já que estou aqui, o que é que eu posso fazer? E acho que muitas vezes é olhar para estes imóveis com os olhos com que nós vimos, ou seja, tanto temos um imóvel para uma família com um filho, ou temos um imóvel para rentabilizar em termos de alojamento local. Muitos parabéns. Obrigado. Se gostou deste imóvel, por favor, subscreva o nosso canal de YouTube, as nossas redes sociais. Nós somos Investimo. Eu sou Dora Fernandes. Eu sou o Fernando Silva. Muito obrigada.